noite, amigos. Sejam todos muito bem-vindos para mais essa palestra da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. E o tema de hoje é a própria Rosa Cruz Áurea, vista aqui como uma escola iniciática contemporânea. Antes de começarmos a falar do tema, lembramos que vocês já podem, desde o início, começar a enviar seus questionamentos. No final, após a exposição do tema, nós tentaremos respondê-los. Esse tema nos leva a alguns conceitos, como iniciação e escola iniciática. Esses conceitos eles foram aprofundados em algumas palestras feitas nos últimos meses. Então vamos falar sobre eles apenas por alto. Aqui, caminho iniciático, que é o objetivo fundamental de uma escola iniciática, é visto como uma conexão interna com o princípio espiritual que vai permitir uma renovação fundamental da consciência humana. Esse, na verdade, é o princípio central. Alguns diriam, é o mistério central de todas as escolas de iniciação desde a antiguidade. Mas, ao longo dos séculos, cada escola traz esses ensinamentos fundamentais de forma adequada, adaptada à consciência do ser humano de cada época. E apesar de o núcleo central desse ensinamento ser sempre o mesmo, podemos dizer que a forma como ele se exterioriza é sempre diferente, porque a consciência humana está numa mutação contínua. No passado, por exemplo, esse processo sempre acontecia através da intermediação de um mestre, de um guru, de um hierofante. Porque, podemos dizer, a consciência humana ainda estava em sua infância. Atualmente, como a consciência humana atingiu certa maturidade, e pelo menos parte da humanidade atingiu uma certa individualidade, esse processo já não pode acontecer dessa forma. É preciso que o processo leve em conta a plena autonomia da consciência humana. Então, nesse processo, a própria consciência humana deve se conectar com esse princípio espiritual interior diretamente, através do auxílio de um campo coletivo impessoal, que pode auxiliá-lo, mas não orientá-lo como uma autoridade exterior. Cada escola, inclusive a Rosa Cruz Áurea, obviamente traz uma filosofia, traz ensinamentos, traz conceitos, traz uma cosmogonia, um entendimento a respeito do cosmos e uma antropologia agnóstica, esotérica, que é uma compreensão mais ampla do que é o ser humano, mas nada disso é apresentado como um dogma, como algo que deve ser acreditado sem questionamento. Pelo contrário, estes ensinamentos eles devem ser instrumentos para cada aluno descobrir em si as verdades fundamentais, de primeira mão, a partir de um conhecimento de primeira mão. Todas as escolas espirituais, obviamente, se manifestam exteriormente como instituições, mas essa não é a sua realidade mais profunda. Sua essência mais profunda é um campo coletivo de força, luz e vida. Um campo que é o resultado do trabalho conjunto de seus alunos. Esse campo é como que o somatório das realizações individuais de todos os alunos dessa escola. Desde o primeiro momento, desde os pioneiros, até a atualidade. E todos que têm a oportunidade de se conectar com este campo
eles participam desse tesouro espiritual. E, ao mesmo tempo, eles passam a contribuir para a ampliação deste campo. E uma das formas da gente enxergar, perceber este campo, é vê-lo como uma trilha traçada. É como se os pioneiros tivessem aberto uma trilha numa floresta densa. E os que vêm a seguir passam, caminham através dessa trilha. Como o trabalho é muito individual, como o caminho é muito individual, talvez uma imagem ainda melhor seja a de marcos num caminho. Ou seja, os pioneiros estabeleceram ao longo desta floresta alguns marcos em que todos chegam, apesar dos caminhos serem muito individuais. E são esses marcos no caminho que unificam este grupo como um caminho único. Então o caminho tem dois aspectos. Um aspecto puramente individual, mas também um aspecto coletivo. E sua base é sempre um reconhecimento interno de uma conexão com uma ideia, com uma visão de mundo e com a estrutura desse campo de força, luz e vida. Então é a partir do reconhecimento de primeira mão que essa conexão se estabelece, e não a partir de uma imposição externa, de um conhecimento externo, de uma autoridade externa. Essa natureza dupla do trabalho iniciático atual, ela pode ser percebida também com a seguinte imagem. Percebamos, de um lado, a nossa liberdade. Nós, como seres autônomos, como consciências autônomas, somos seres absolutamente livres. Por outro lado, nós nos unimos constituindo uma unidade de grupo, mas sem negar essa liberdade. Esses aspectos, eles parecem antagônicos, mas eles precisam ser unificados. E é um terceiro elemento que unifica isso. É o elemento que justamente tem conexão com esse princípio espiritual do absoluto que nós carregamos dentro de nós. E esse elemento é o amor. Então nós temos aqui um triângulo de forças que é liberdade, unidade e amor. Nos séculos passados, principalmente a partir do século XIX e século XX, o ser humano cada vez mais foi se aproximando de uma crise. Sua consciência cada vez mais individualizada já não poderia ser trabalhada pelos métodos antigos. Então foi necessário cada vez mais buscar um novo caminho iniciático. Mesmo antes, no século XVII, alguns pioneiros perceberam a realidade dessa transformação drástica da consciência humana, que se materializaria de forma mais concreta nos séculos seguintes. O caminho espiritual da autonomia da consciência humana, portanto, começou a ser esboçado nos textos anônimos da Rosa Cruz clássica do século XVII, conhecidos como Manifestos Rosacruzes. A Fama Fraternitatis RC, lançada em 1614, a Confessio Fraternitatis RC, lançada em 1615, e as Núpcias Alquímicas de Christian Rosenkreuz, lançada em 1616. Uma exteriorização deste trabalho a um público maior foi impossibilitado pelas condições sociais, econômicas e políticas da época, particularmente a Guerra dos 30 Anos, que duraria de 1618 a 1648. A influência desses textos foi enorme, não apenas na época, mas também nos séculos seguintes. Nos séculos 18, 19 e 20, por exemplo, vários grupos que se autodenominavam Rosacruzes se formaram. Além disso, a maçonaria filosófica,
que se estruturou entre os séculos 17 e 18, também sofreu influência desses textos, adicionando inclusive um grau Rosa Cruz na sua estrutura iniciática. Porém, o século XIX estava sendo dominado, por um lado, pelo pensamento materialista, por outro, por uma visão estreita e dogmática da espiritualidade. Tornava-se, portanto, necessário ligar o ser humano novamente à antiga sabedoria iniciática, para manter aberto o caminho de transformação interior. Helena Blavatsky e a sociedade teosófica fundada por ela e outros pioneiros atuaram neste sentido. Eles também buscaram estabelecer um corpo iniciático através da formação de uma escola esotérica, uma escola iniciática ligada à sociedade teosófica. Posteriormente, Rudolf Steiner também trabalharia na estruturação de um novo cosmo iniciático adaptado à consciência da época. Krishnamurti, Jung, Max Heindel e Gurdjieff também contribuíram neste trabalho universal. Neste sentido, os fundadores da Rosa Cruz Áurea também atuariam para construir um campo coletivo de transformação da consciência humana. Em 1924, o trabalho da Rosa Cruz Áurea foi iniciado por seus fundadores, Jan van Reichenborch, Catarose de Petri e Z.W. Lane. O trabalho inicial estava conectado com a Fraternidade Rosa Cruz, fundada em 1909 por Max Heindel, que havia sido teosofista e aluno de Rudolf Steiner. Este trabalho se tornou independente em 1935 e gradativamente se constituiu como um campo sétuplo, como uma escada de 7 degraus que conduzem à nova consciência. Este campo foi preparado, como dissemos, considerando a consciência do ser humano de sua época e do ser humano futuro, o ser humano aquariano, o ser humano da era de Aquários, que hoje já é uma realidade presente. Daí a natureza extremamente flexível deste campo em sua forma exterior. Ao mesmo tempo que extremamente fiel ao conhecimento iniciático universal, que é o que percebemos no trabalho da Rosa Cruz Áurea no século XXI. E é assim que este campo adentra o século XXI como um instrumento de transformação da consciência perfeitamente ajustado às necessidades mais profundas da humanidade atual e como parte de um trabalho muito mais amplo executado no mundo inteiro por inúmeros indivíduos e grupos. Amigos, esta era a abertura que tínhamos preparado para hoje e a partir de agora nós abrimos para os questionamentos de vocês. Então fiquem à vontade. Na medida das nossas possibilidades, tentaremos responder. Até o momento não tem nenhuma questão no chat. Amigos, nós tentamos hoje trazer um pouco do que é a escola espiritual. Obviamente que a escola tem uma história. A escola se desenvolveu ao longo do século XX e do século XXI e ainda está em desenvolvimento. Mas o objetivo central era mostrar esse núcleo central da escola. Esse núcleo que, podemos dizer, é a verdadeira escola espiritual, que é este campo coletivo que, como nós dissemos ao longo da introdução, é como que o conjunto do tesouro espiritual de cada aluno que se ligou a este grupo, a este caminho, ao longo dos anos. Então, cada novo aluno, na verdade, ganha participação neste campo. Cada aluno que ingressa
passa a ser parte integrante deste corpo. E por isso, trabalha com base no trabalho anteriormente feito pelos pioneiros e pelos que vieram antes. Isso nada tem a ver com a imposição de uma ideia, com a imposição de um dogma a outros. Porque neste grupo, todos são alunos da Rosa Cruz Áurea. Ou seja, do primeiro momento que nós ingressamos nessa escola até o final de nosso caminho, nós continuamos sendo alunos. É por isso também que o nome desse grupo é Escola da Rosa Cruz Áurea, porque nós somos alunos dessa escola, mas com a diferença de que nesta escola o mestre está no interior de cada um. Então, o que a escola conduz, na verdade, é cada ser humano que se liga a ela a descobrir um tesouro que já se encontra oculto dentro dela. E esse tesouro é o mestre interior. E é esse mestre interior que, quando começa a falar, obviamente, uma voz diferente, uma voz que já foi chamada de voz do silêncio. E aqueles que têm a sintonia interna para poder ouvir essa voz, passam a ser guiados por esse mestre interno, que na verdade é o nosso ser mais profundo. É aquilo que nós de fato somos e tínhamos esquecido. A Aurélia pergunta se possível, gostaria de saber se vocês estudam os Vedas e a Cabala. Aurélia. Olá, Aurélia. Obrigado pela pergunta. Nós consideramos que existe um ensinamento universal ou uma filosofia perene que acompanha a humanidade ao longo de seu caminhar. Então, para a Rosa Cruz Áurea, essa sabedoria universal se manifesta exteriormente das mais diferentes formas. E tanto os textos védicos lá da antiga Índia, quanto o conhecimento da Cabala, como manifestado, por exemplo, no livro Zohar, são testemunhos dessa mesma sabedoria. Apesar da linguagem externa, apesar da forma como o caminho exterior possa ser explicado de forma diferente, o núcleo central de todo ensinamento universal é o mesmo. É um direcionamento para esse núcleo desconhecido e espiritual dentro de cada ser humano. Então, não é que nós estudemos os Vedas ou a Cabala, mas nós reconhecemos que esse ensinamento universal, que na verdade não é um ensinamento, não é um ensinamento exterior, é um ensinamento interior, que é despertado a partir do momento em que se entra em contato com essa realidade espiritual interna. Também se manifesta nos textos védicos e nos textos da Cabala original. A Adriele pergunta qual a diferença da proposta da Rosa Cruz Áurea em relação a outras escolas Rosa Cruzes. Na verdade, é difícil dizer isso porque existem centenas de escolas Rosa Cruzes. Então, nós podemos dizer que existem as mais diferentes concepções, os mais diferentes caminhos que utilizam este nome Rosa Cruz. E nós mostramos aqui, tudo isso se origina lá no século XVII, porque no século XVII foi lançado de forma anônima 3 textos que são conhecidos hoje como Manifestos Rosa Cruzes,
que pela primeira vez manifestavam exteriormente a concepção da Rosa Cruz. Mas esses textos, na verdade, eles eram uma renovação também desse ensinamento universal. Esses textos, eles numa linguagem carregada de simbologia, carregada de conhecimento alquímico, cabalístico e outros, eles davam testemunho da sabedoria hermética cristã. Isso também a gente pode até remontar ao período anterior do século XV, quando alguns textos de sabedoria foram recuperados para o Ocidente. O Marcílio Fitino, da Academia Platônica, ele traduziu vários textos de Platão que estavam perdidos para o Ocidente há séculos e traduziu também os textos atribuídos a Hermes Trismegistus, que os Rosacruzes clássicos, posteriormente, diriam: Hermes é a fonte primordial. Então foi ali que se recuperou como que um fio de ouro que acompanha a humanidade ao longo dos milênios. E digamos, a Rosa Cruz clássica do século XVII renovou esse ensinamento e como que trouxe esse ensinamento ao dia, propondo um caminho de transformação interior. Ao longo dos séculos que se seguiriam, vários grupos se formaram. Isso foi verdade também ao longo do século XX. Então, esses inúmeros grupos que existem hoje, que se autodenominam Rosacruzes, todos, de certa forma, fazem referência a esse tesouro, a esses textos sagrados do século XVII. E podemos dizer, alguns com mais fidelidade à proposta original desses textos, à sabedoria universal contida nesses textos, e outros com menos. Mas nós não temos como julgar. Podemos dizer que nossa escola, já em seu início, procurou colocar esses textos como base fundamental de trabalho. Então, já nos anos 30 do século passado, o senhor Jan van Reichenborgh escreveu comentários aprofundados sobre esses 3 textos, mostrando que a base de construção desse corpo grupal e a base de trabalho iniciático para os dias atuais já estavam esboçados de forma alegórica nesses textos. Então, digamos, uma das bases fundamentais de trabalho da Rosa Cruz Áurea é o trabalho da Rosa Cruz clássica do século XVII. Mas a Rosa Cruz Áurea também reconhece que, na verdade, aquilo ali foi uma das demonstrações, das exteriorizações do ensinamento universal. Algumas dessas escolas, portanto, Rosacruzes, elas têm mais afinidade com essa proposta, com esse ensinamento universal, e outras menos. Mas não teríamos como analisar, como julgar. Cada um tem sua proposta. A Luciene pergunta: nós já estamos na era de Aquários. O que pode acontecer neste curso? Luciene? Luciene. Olá, Luciene. Obrigado pela pergunta. Veja, a era de Aquários é um período de mutação da consciência humana. Então, gradativamente, a consciência humana passa por uma transformação. E assim, daria para analisar vários aspectos dessa transformação, mas podemos citar alguns. Por exemplo, no período anterior, no período de Pisces ou de Peixes, que foram os últimos 2100 anos, a humanidade trabalhou mais ligada a essa forma antiga de atuação, que também estava presente nas escolas iniciáticas, que é o relacionamento mestre-discípulo, em que o ser humano, de certa forma, ainda poderia se submeter a uma autoridade exterior
se a reconhecesse interiormente. No período de Aquários, essa autonomia da consciência humana se torna cada vez mais profunda e difundida. Porque sempre que a consciência humana se transforma, na verdade, podemos dizer que alguns pioneiros vão à frente. Alguns seres humanos desenvolvem as novas qualidades de consciência antes do restante da humanidade. Mas isso também é um abrir caminho, é um possibilitar que os demais também ingressem nesse desenvolvimento. Então, um dos aspectos é justamente chegar a essa autonomia e a essa liberdade interior. E assim, esse impulso para essa liberdade, para essa autonomia, se torna cada vez mais importante à medida que nós avançamos ao longo da Era de Aquários. Então hoje, podemos dizer, nós estamos vendo os primeiros sinais de Aquários, porque, na verdade, o desenvolvimento dessas eras é sempre progressivo. Então, estamos no começo e tem muita coisa ainda para acontecer. Falamos de um aspecto, mas tem diferentes aspectos que podemos abordar também. A pergunta é do Ângelo. Poderia detalhar sobre o aparecimento do ponto focal no símbolo da Rosa Cruz Áurea neste século? Sim. Num texto dos anos 60, já no final da vida dele, o Sr. Jan van Reichenborch deixou como que uma profecia, afirmando que quando o momento chegasse, esse corpo coletivo, que é a verdadeira escola espiritual, se tornaria madura para apresentar o ponto no centro. Porque esse ponto, na verdade, ele sempre esteve presente, mas ele era invisível. Todos os outros símbolos, o triângulo, o quadrado e o círculo, de certa forma já gravitavam ao redor de um ponto que estava presente, mas era invisível. E esse ponto representa justamente o espírito, que é a ideia que dá fundamento a tudo. É a ideia espiritual que está na base da criação universal. E veja, quando alguns indivíduos ou um grupo de indivíduos consegue de fato avançar num caminho de transformação de consciência, eles se conectam de primeira mão com esse princípio espiritual. É como se eles forjassem, através da preparação de uma nova consciência, a unidade com o espírito. E por isso, a partir do momento em que um determinado número de alunos conseguiu avançar neste caminho de conexão com esse princípio universal, que é o espírito, o ponto pôde ser colocado. Então foi um momento previsto há décadas atrás, que finalmente, há alguns anos, se tornou realidade. E por isso o ponto foi adicionado. O Wanderson pergunta: pode-se ser iniciado por conta própria, sem um mestre? Wanderson, ao longo do século XX, nós percebemos que alguns obreiros trabalharam nesse campo da busca espiritual, nesse campo esotérico, tentando responder a essa questão. Gurdjieff se direcionou nesse sentido, mas mesmo assim ele constatou a necessidade do grupo no trabalho dele. Mas um obreiro como Jiddu Krishnamurti, por exemplo, ele mostrou
a característica individual do caminho espiritual. E, de certa forma, mostrou uma possibilidade que não é para muitos, mas a possibilidade de uma realização individual. Não podemos nem afirmar, nem negar essa possibilidade. Podemos dizer que a proposta de trabalho da Rosa Cruz Áurea é um trabalho coletivo. A proposta de trabalho que nós apresentamos é um trabalho que envolve o trabalho de grupo, mas um trabalho de grupo que não nega a liberdade pessoal. Um trabalho de grupo que não nega a autonomia da consciência humana. Então, de certa forma, esse trabalho é um meio termo entre o trabalho de grupo antigo e esse novo trabalho que obreiros como Krishnamurti fizeram. Nos anos 30 do século passado, o fundador da Rosa Cruz Áurea, Jan van Reichenborch, um dos fundadores, se encontrou com Krishnamurti e reconheceu que o trabalho de Krishnamurti era um trabalho ligado a esse conjunto de fraternidades iniciáticas que se manifestam ao longo dos tempos. E ele disse algo assim: o nosso trabalho é diferente do trabalho dele. Ou seja, o nosso trabalho é um trabalho de grupo e ele está propondo um trabalho individual. Mas lá no futuro, esses dois trabalhos vão se unificar. Então, lá no futuro, é justamente a Era de Aquários, que traz novas possibilidades. Possibilidades para essa consciência autônoma. Então, em resumo, a proposta colocada pela Rosa Cruz Áurea é uma proposta que envolve a absoluta autonomia da consciência humana em um trabalho de grupo, tomando como base esse campo coletivo. Porque esse campo, ele traz algumas facilidades. Esse campo, ele como que nos protege de uma série de influências que o indivíduo por si teria muita dificuldade. Então, o trabalho individual não é simples, mas o trabalho coletivo também tem muitos riscos. E a gente falou de alguns desses riscos, que é o apego à instituição, o apego a dogmas, o apego ao grupo. E também, então, todos esses caminhos, eles têm suas vantagens e seus perigos. Então, não podemos afirmar nem negar essas possibilidades, mas podemos dizer que há um grupo de pessoas que precisam do grupo, que tem necessidade de um grupo para poder avançar. O JP Pereira, pergunta dele. O apóstolo Paulo falava: o que eu preciso fazer, eu não faço. O que eu não quero fazer, eu vou lá e faço. Como domar nossa natureza pecaminosa para viver uma vida plena e reta? Amigo, esta é uma pergunta de todos nós. Mas o que podemos afirmar é que o caminho não é o da repressão. Uma real vitória sobre nós mesmos só acontece tomando como base um profundo autoconhecimento. Então nós, em primeiro lugar, não devemos negar nada daquilo que somos. Precisamos enxergar a realidade do nosso ser exatamente como é. Porque só assim foi que Paulo conseguiu chegar a essa constatação. Observando em si as suas tentativas, os seus fracassos e percebendo que, com base na consciência egocêntrica comum, uma vitória é impossível. Então, de certa forma, esses fracassos colocados por Paulo, na verdade, nos fazem avançar no caminho,
porque eles nos dão autoconhecimento. E o autoconhecimento é o elemento fundamental da mudança. Então nós precisamos perceber essa realidade do que somos, com todas as nossas limitações, com todas as restrições, e ao mesmo tempo avançar para uma mudança que, na verdade, tome como base um outro princípio de consciência. Porque se trabalhamos no nível da consciência egocêntrica, nós, no máximo, conseguimos nos reprimir. É por isso que essa consciência egocêntrica precisa chegar a um limite. E nesse limite, ela abre espaço para uma consciência verdadeiramente superior e que tem a força da transformação, em que a própria percepção das coisas, como elas são internamente, nos permitem uma transformação verdadeira. O Jurandir pergunta: no contexto da espiritualização, o que os povos indígenas da América do Sul, mais precisamente do Brasil, têm a nos ensinar? Que paralelo podemos traçar entre esses povos e sua cultura e a doutrina universal? Em primeiro, nós podemos dizer que esse ensinamento universal se manifesta sempre para todos os povos, para todas as culturas. Isso é verdade em todos os tempos, isso é verdade em nossa época. E assim, com relação ao Brasil e aos povos chamados primitivos, que já habitavam o Brasil antes de sua suposta descoberta, por Cabral, na verdade também tem uma tradição iniciática, também tem um processo de transformação. Nós podemos falar, por exemplo, sobre um grupo de guaranis que habitam essa região do sul do país, do Paraguai e do Brasil. No início do século XX, esses guaranis, eles acabaram transmitindo um ensinamento oral para um pesquisador, digamos, erudito, vindo da cultura branca, que foi consolidado num livro chamado Aivu Raptá. Esse texto sagrado, ele dá testemunho de uma sabedoria imensa. Ele traz uma descrição da criação universal, uma cosmogonia, uma descrição da criação do ser humano, uma antropogonia, e mostra o ser humano em sua condição atual e um caminho para esse ser humano se espiritualizar verdadeiramente. Com base, como dissemos também aqui, num outro princípio de consciência. Tem até uma imagem que eles utilizam, que é a imagem do beija-flor. Eles dizem que cada ser humano carrega como que um ovinho de um beija-flor, de um colibri, em seu coração. E num certo momento, esse colibri nasce. E ele nasce e pouco a pouco vai ganhando força e começa o seu voo que vai do coração à cabeça. E quando esse colibri está em sua maturidade, na verdade esse voo dele se manifesta como um brilho ao redor de sua cabeça, que é o cocado índio. Então, podemos dizer que a mesma sabedoria universal que nós enxergamos, que nós descobrimos lá na antiga Índia, que nós descobrimos no Antigo Egito, também esteve presente e está presente, certamente, entre os povos pré-colombianos, inclusive no Brasil. O Bruno pergunta: dizem que as obras Fama, Confécio e as Núpcias Alquímicas foram concebidos por Valentim Andréa
como uma sátira ideada em sua juventude tresloucada. O que a ordem pensa sobre isso? Na verdade, as análises mais recentes dos historiadores mostram que, apesar de Valentim Andrea ter um humor refinado, todo esse trabalho foi um trabalho que para ele foi importantíssimo. Na verdade, Valentim Andrea participava de um grupo que foi conhecido como o Grupo de Tübingen, porque estava ligado à Universidade de Tübingen, no sul da Alemanha. E desse grupo também participaram Tobias Hess, Christoph Bisold e alguns outros amigos. E esses 3 textos provou-se no século passado, nos anos 80 do século 20, que veio desse grupo. Desses 3, nós podemos dizer que Tobias Hess, até por ser o mais velho deles, era aquele que era o coração do grupo, ao redor do qual esse grupo gravitava. E Tobias Hess era profundamente cristão, mas ele tinha consciência que o cristianismo que se manifestava na época já não era o cristianismo original. Ele tinha a certeza de que a reforma não tinha ido suficientemente longe. E ele achava que, na verdade, ele e seus amigos achavam que, na verdade, o cristianismo era uma manifestação de um conhecimento mais amplo que estava presente nos textos herméticos, nos textos da Cabala original e vários outros. E esse grupo se reuniu com o objetivo de, como que, balançar as estruturas do pensamento condicionado da época. E esses textos, que foram lançados de forma anônima, na verdade dão testemunho disso. O objetivo desses textos não era de forma nenhuma satírico. O objetivo desses textos era atuar na consciência dos europeus da época, do Ocidente da época, para conduzi-los a questionamentos profundos, conduzi-los a descobrir, na verdade, um verdadeiro caminho espiritual, para além do caminho dos dogmas, das estruturas exteriores. Então, pela seriedade do trabalho desses 3, pela forma como eles conduziram suas vidas e por alguns testemunhos posteriores, sabe-se hoje que de forma nenhuma o objetivo era satírico. Até porque Valentim Andrea continuou publicando textos com objetivo espiritual até o final da vida dele. Apenas que, posteriormente, ele como que disfarçou esse elemento Rosa Cruz, porque a perseguição estava muito grande e era impossível continuar a trabalhar da forma que ele trabalhou no começo. Então nós achamos que, de fato, foi uma inspiração espiritual e uma inspiração espiritual fundamental para a mudança da consciência humana, não só da época, mas até os dias de hoje. A pergunta de Liliane. Pode-se dizer que o despertar da consciência é o início das dores? Liliane? Oi, Liliane, obrigado pela pergunta. De certa forma, há sim uma dor contida nesse caminho. Mas, vejam, não é a dor comum, não é o sofrimento comum, não é o sofrimento do apego, não é o sofrimento de não se atingir determinados objetivos, mas é uma dor de um reconhecimento interno, de uma realidade transcendente, quando se encontra com a extrema limitação de nossa consciência. Então, essa dor é uma dor muito mais fundamental. Não é uma dor
exterior, não é uma dor psicológica, é uma dor da alma. E essa dor da alma, ela, de certa forma, é um dos combustíveis para avançar no caminho. Mas veja, não é uma dor inútil, não é uma dor que não tem resultado. Essa dor do caminho, essa dor da alma, nos leva a uma transformação interior. E, na verdade, nos leva a uma confrontação interior e a um trabalho interior que nos levará além de toda dor. Então, também se diz que essa dor da alma é a dor que mata a dor. Então, é isso que nós podemos falar a respeito disso. A Glória que pergunta: a posição dos astros no momento do nascimento tem relação com os desafios kármicos que devemos enfrentar? Sim, tem relação. Na verdade, desde a antiguidade se diz que o ser humano como um todo é um microcosmo. E, na verdade, o que nós chamamos de ser humano, isso que nós conhecemos de nós mesmos, é apenas uma pequena parte da estrutura humana completa. Essa estrutura humana envolve, por exemplo, corpos sutis, envolve uma atmosfera de pensamentos e sentimentos na qual nós também respiramos e envolve, e também relacionado com isso, também existe como que um campo magnético que guarda como que o registro de diferentes vidas que foram vivenciadas dentro dessa estrutura microcósmica. E, obviamente, todo esse sistema traz no centro esse aspecto da centelha espiritual, do princípio espiritual, que é a base de todo o caminho iniciático fidedigno. Então, nessa gravação magnética, estamos chamando de magnético por comparação, tá? Nessa gravação magnética que nos envolve, nós temos essa gravação kármica de diferentes vidas do passado. Mas também essas gravações estão em perfeita sintonia com o cosmo. Elas, de certa forma, espelham todo o cosmo. Então é por isso que existe uma relação entre o macrocosmo e as constelações, por exemplo, do zodíaco, e esse microcosmo em que essas gravações estão presentes. Mas, tendo cuidado aqui de acrescentar que, apesar de haver alguma verdade naquilo que se considera, que se chama hoje astrologia, na verdade, pode ser uma grande prisão nós ficarmos simplesmente na análise astrológica de nossas vidas. Porque muitas vezes, quando a gente começa a fazer essas análises, nós ficamos presos ao passado. Nós ficamos presos a essas gravações. Quando, como seres autoconscientes, como seres autônomos, como seres que se conectam com um princípio espiritual que é muito maior, que é muito mais forte do que toda essa estrutura kármica e zodiacal, nós podemos, em vez de trilhar um caminho para nos libertarmos dessas influências, ficar totalmente enredados nessas influências. Então, por um lado, podemos dizer, existe uma verdade, ainda que muito distorcida, no que conhecemos atualmente como astrologia. Mas o objetivo das escolas espirituais não é analisar esse zodíaco em profundidade, nem fazer análise desse zodíaco, e sim conhecer o suficiente de si mesmo por um processo de conexão com esse ser espiritual, descobrir a nossa rota, que na verdade é um caminho
de libertação de todas essas influências, para que nós deixemos de ser escravizados por elas e passemos a ser seres autônomos e livres. A pergunta de Marília. Os cristãos primitivos tinham o mesmo ideal dos Rosacruzes atuais? Certamente. Nós temos, inclusive, na escola nós dizemos que somos uma escola cristocêntrica, porque o princípio Cristo, o princípio crístico, está no centro desse campo de força coletivo da escola. E veja, os cristãos primitivos foram uma dessas escolas iniciáticas do passado. Antes de se constituírem como um corpo organizado ligado ao Estado e que, de certa forma, perdeu sua força espiritual, o cristianismo era uma escola de mistérios, era uma escola iniciática. E, ao longo do século XX, muitas descobertas mostraram que, na verdade, o cristianismo era algo muito mais profundo do que se sabia. Porque vários textos foram redescobertos que mostram a amplidão desse trabalho inicial. Por exemplo, hoje nós conhecemos os 4 evangelhos canônicos que estão na Bíblia. Foi descoberto um 5º evangelho, que é o Evangelho de Tomé. Esse Evangelho de Tomé, ele provavelmente é tão antigo quanto os 3 primeiros evangelhos da Bíblia. E certamente é mais antigo do que o Evangelho de João. E dá testemunho com uma clareza imensa de que o caminho proposto, também naquela época, por essa força que nós denominamos Jesus, Cristo, era um caminho de conexão com essa realidade interna mais profunda. Era o caminho de autotransformação com base na conexão com essa força espiritual. Então, nós podemos dizer, né, que certamente esse grupo do cristianismo original, das primeiras comunidades cristãs, trabalhava em total sintonia com o trabalho das diferentes escolas iniciáticas de todos os tempos, inclusive com a nossa escola. Essa será a última pergunta, ok? A pergunta é de Zenaide. Como posso fazer parte do grupo Rosa Cruz? Como me inscrever? Zenaide, de certa forma, você já começou, porque a primeira etapa é esta aqui. A primeira etapa é nós participarmos do trabalho público da Rosa Cruz Áurea. Esse trabalho público é feito tanto através dessas reuniões virtuais, quanto através de reuniões presenciais, também nesse mesmo formato. Uma apresentação inicial e, posteriormente, abrir para perguntas e respostas. Então, esse início, esse primeiro passo já foi dado. O segundo passo é verificar se você está numa cidade onde esse trabalho presencial também exista. Você pode entrar no nosso site, rosacruzaurea.org.br, e verificar isso. Caso esse trabalho presencial seja possível em sua cidade, sugerimos que participe dessas atividades presenciais como esta, e com o tempo, né, num período curto, em que você tenha assistido algumas atividades virtuais ou presenciais, acessando um desses grupos, você certamente vai poder iniciar efetivamente seu caminho ligado ao grupo. Caso você more distante, existem outras possibilidades. Possibilidades que a gente está estruturando num trabalho virtual. Então, ninguém vai ficar fora desse trabalho a não ser que não queira trilhar este caminho. Então, procure essas informações e, caso tenha alguma dificuldade, entre em contato conosco, que nós tentaremos direcioná-lo.
Amigos, essa era a última pergunta. Agradecemos a presença de todos e lembramos que estas palestras continuam ao longo das próximas semanas, sempre às segundas-feiras, às 20 horas. Então, convidamos vocês a participarem das próximas e convidamos vocês a verificarem também, da mesma forma que nós sugerimos a Zenaide, se na sua cidade, se nas proximidades de sua cidade, não existe um trabalho presencial. Caso haja o interesse de aprofundar esse trabalho, vocês poderão participar dessas atividades presenciais e entrar num contato mais próximo com esse grupo, com essa filosofia, com essa proposta, com esse campo de natureza especial. Boa noite a todos e até a próxima.